amar e ser amado? Como encontrar a tão sonhada cara metade? Por que sofremos tanto com nossos relacionamentos amorosos? Como combinar amor, paixão e evolução espiritual? Essas são algumas perguntas que o programa de hoje vai responder. Muitas vezes nós encontramos uma pessoa, vamos imaginar, uma moça bonita, elegante, culta, extremamente agradável, mas ela vem com uma queixa e diz assim: por que será que ninguém se interessa por mim? Por que eu entro em relacionamentos e nesses relacionamentos que parece que tudo começa muito bem, de repente a outra pessoa some? O que eu tenho de errado? Onde que eu preciso mudar? Será que o problema é meu? Será que o problema é do outro? Mas existe uma diferença muito grande. Nós podemos nos relacionar de uma determinada forma em relacionamentos gerais. Mas quando nós nos relacionamos, por exemplo, afetivamente, nós temos um outro comportamento. Então aí é essa questão do relacionamento que nós temos que avaliar, que pode ser algo que decola ou não. Para cada pessoa que diz a frase "ninguém se interessa por mim", é um caso único. Existem vários fatores para cada pessoa que são da individualidade de cada um. Mas existem fatores que são coletivos e é nesses que nós vamos então abordar para ver se você encontra um pouco de uma coisa, de um ingrediente ou outro no seu caso. Então, um ponto importante para nós é a questão da família. Quando nós nascemos, o primeiro modelo que nós temos de homem é o pai, o primeiro modelo de mulher a mãe e o primeiro modelo de casal são os dois, como eles se relacionaram. E nós somos crianças e nós vamos introjetando, nós vamos observando, assimilando e decidindo, programando para a nossa vida afetiva a partir desse ponto de vista. Então nós temos, por exemplo, também antes da nossa família, temos os registros de existências anteriores. Cada espírito tem uma história antecedente. Cada espírito tem acontecimentos de outras encarnações. Como eu estudo a doutrina e sei que aquilo que nós passamos ou é prova ou é expiação, eu tenho primeiramente que localizar esse assunto das dificuldades de interrelacionamento com essas duas áreas, ou das provas que podem se transformar em provações ou das expiações. Se for provas, se for provacional, é o espírito que escolheu aquela situação para ele medir o grau de suportação das dificuldades, da pressão psicológica, de estresse que o espírito passa quando escolhe situações como essa. Porque muitas coisas que nós passamos e que dizemos assim, olha, eu não estou aguentando mais isso na minha vida, que é deliberação nossa, significa que nós estamos apelando e dizendo o seguinte: eu não estou suportando a prova ou as provas que eu próprio escolhi para esta encarnação. Então nós temos, por exemplo, dificuldades ou traumas na questão de um polo ou de outro, ou um trauma de ter sido rejeitado, de ter tido problemas na área afetiva ou de isolamento. Muitas vezes, isolamentos de uma existência toda, elas trazem uma tendência de continuidade nessa que precisa de autoconhecimento para transformação. Mas existem também outros fatores, pessoas que falam, por que ninguém se interessa por mim? Nós temos, na personalidade dessa existência, nós vamos formando, para que as pessoas gostem de nós, nós vamos formando certos hábitos e certas características. Então, muitas vezes, eu posso querer ser muito perfeita, e querer a perfeição. Então, mulheres buscando homens perfeitos e homens buscando mulheres perfeitas. Num planeta em estágio de aperfeiçoamento. É por isso que muitas vezes não se encontram, idealizam essa pessoa e, a partir daí, continuam com essa fala de ninguém se interessa por mim. Eu me lembro de um caso que a moça me fez exatamente essa queixa. Depois ela percebeu que ela era um pouco sufocante e que o rapaz uma vez se queixou de que ele foi ao banheiro e ela esperou do lado de fora da porta. Então ela acabava
ficando muito próxima. Ela era extremamente boazinha, muito boazinha, sufocantemente boazinha. Quando se fala em temperamentos difíceis, nós gostamos de dizer assim, que são temperamentos imaturos e infantis em pessoas com mais idade, que já poderiam ter mais maturidade. Quando nós somos crianças, para viver no mundo e nas relações, nós acabamos desenvolvendo um jeito, uma maneira de ser. Então, alguns levam esse temperamento difícil para os relacionamentos e têm dificuldade neles, né? Um deles, por exemplo, é quando a pessoa encontra alguém, ela começa a se doar, ela deixa amigos, ela deixa a família e ela doa. E como tem até uma música, né, que a letra diz que quando se dá demais isso é pesado e a pessoa se vai, isso reflete muitos estudos que quando você dá em demasia e a troca não é equilibrada, você dá e o outro vai, porque é muito peso para o outro. E a pessoa não percebe, fala, mas o que eu fiz? É um temperamento difícil. Existem outros já mais conhecidos, né? Que é o da vitimosidade, a pessoa que tem esse componente de ser vítima ou querer que o outro cuide, aí é o contrário, né? Ela se faz de infantil para que o parceiro ou a parceira cuide, como se fosse o pai ou a mãe. Também é outro temperamento difícil. Ainda um outro onde a pessoa quer os caprichos, ela quer tudo do jeito dela, primeiro ela, e o outro, o parceiro precisa acompanhar o ritmo dela, o que ela gosta, onde ela quer ir. Então, nessa parcela, por isso que eu digo que são todos comportamentos imaturos e infantis. E a pessoa às vezes não percebe isso. Ela entra num relacionamento e não percebe essa dificuldade. E às vezes o outro, por uma dificuldade também de sinalizar e de dizer, ele se afasta. Então a pessoa diz, poxa, tá num relacionamento e de repente o outro vai embora sem dizer nada. Outras vezes nós temos pessoas que ficam juntas, porque fazem uma dupla simbiótica, neurótica. Um completa a neurose do outro, um faz sentido para o outro. Então quando nós falamos da dificuldade de ter um relacionamento, acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é se nós estamos prontos para um relacionamento bom, um relacionamento saudável, se estamos maduros emocionalmente. E a outra coisa é quando nós nos comparamos com todo mundo. Então nós temos muitos amigos, muita gente que tem um namorado, que tem um relacionamento, que tem um casamento, e aquela pessoa diz, por que só eu não tenho? Né? E se sente muito infeliz com isso. Por que será que a falta de um relacionamento amoroso frustra tanto as pessoas? Né? Eu fico imaginando, será que casamento é o ápice, né? É o máximo das relações humanas? Será que eu preciso de uma aprovação social que vem através de ter alguém? Enfim, será que é legal ficar sozinha? Sair para almoçar sozinha, para ir ao cinema sozinha? Será que eu me basto? Então, essa pergunta é, eu me basto? Eu sou suficiente? Eu gosto de estar comigo mesma? Sim, em alguns momentos, mas eu gostaria de ter alguém para compartilhar a vida. Esse ponto ele é extremamente interessante, porque compartilhar tem que ser isso que a gente colocou, compartilhar de uma maneira positiva, de uma maneira boa, de uma maneira agradável. Então, o que eu quero para mim? Uma relação boa, eu estou pronta, eu sou capaz de escolher, ou eu estou esperando com todas as qualidades ser escolhida por alguém porque eu preciso de aprovação, eu preciso mostrar que eu sou capaz. Nós estamos colocando isso por uma razão muito que nós vamos enfatizar. Ter alguém não é a melhor coisa do mundo. Ter uma boa relação é ótimo, mas não serve qualquer coisa. Porque senão nós estamos justamente colocando não a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade afetiva, nosso coração, mas a nossa carência, a nossa dificuldade. Deixa eu ficar nessa relação porque eu não sei se eu consigo outra. E tem gente que diz assim, mas pelo menos essa está vivendo uma relação. E quem não vive nenhuma? Pois é, às vezes tem um problema sim. Esse problema pode ser tratado. A pessoa pode aprender a se relacionar emocionalmente, afetivamente. Essa pessoa pode fazer uma terapia, essa pessoa pode, enfim, mudar alguma coisa na sua forma de viver e
conseguir uma pessoa legal para viver a vida. Se perguntar, mas tem cura isso? Não é uma doença, mas a pessoa pode perguntar. Claro que sim, pode ser muito bem orientada, a pessoa pode ganhar novas forças, ela pode aprender a modificar a sua forma de pensar e de agir. Temperamentos difíceis são todos aqueles em que você coloca ou só você ou só o outro tendo a dificuldade de equilibrar e de trocar, o dar e receber do amor para o crescimento de ambos. Agora o Transição dá uma paradinha para o intervalo e já volta. Ter um namorado ou namorada, ter uma esposa ou um marido, seria esse o ponto máximo da nossa vida de relação? Qual o objetivo de dividir a vida com alguém? Casamento não é para todos. E um bom casamento é para poucos. Porque envolve justamente uma grande dose de paciência, de abnegação, de visão do outro, de ver a importância do outro. Enfim, casamento não é para todos e um bom casamento é para menos ainda, né? Mas a gente não está desanimando ninguém. O que nós estamos colocando aqui é trabalhar na questão da maturidade, na prontidão, de achar que está pronto para uma determinada relação. Mas nós estávamos falando de pessoas que se acham prontas. Mas será que num processo de análise da sua vida, ela está realmente pronta? Está pronta para se relacionar com alguém? Se casamento fosse para todos, haveria uma igualdade no planeta que só num simples olhar nós já vemos as diferenças. Vemos diferenças de cultura, onde a instituição casamento ela é diferente em todas as épocas e em todas as sociedades. Ela tem a sua diversidade. Então nós temos, dentro do nosso processo de evolução, a instituição casamento, temos os casais que formam as suas famílias, mas temos também pessoas que escolhem ficar sozinhas. E aí nós precisamos fazer uma diferença nessa escolha. Eu sempre pergunto, e as pessoas também, quer dizer, eu estou sozinha por escolha ou é uma influência de vivência anterior? Essa é a primeira pergunta. Eu estou escolhendo ficar sozinha ou é uma influência familiar? A minha escolha é ficar sozinha e não me casar ou é uma influência do meio que eu vivo hoje, cultural, o meio meu profissional, os amigos? Então essas questões são muito importantes, porque eu escuto às vezes a pessoa dizer, não, a escolha é minha, eu estou sozinha porque eu quero. E aí, numa análise mais profunda, são outras influências que estão se sobrepondo à escolha dela. Então essa questão do casamento, ela tem que ser avaliada dentro da maneira como a pessoa lida com as suas emoções, da maneira como a pessoa lida com o seu crescimento em todas as áreas. Normalmente o que acontece? Às vezes a pessoa profissionalmente tem um crescimento, mas emocionalmente ela está aqui, fica um degrau muito grande. Quando a gente trabalha no que existe nesse espaço, certamente nós teremos relações mais satisfatórias. Não sabemos se casamento, se namorado, porque não é esse o propósito do nosso trabalho. Mas do nosso entendimento, dá para melhorar e ter uma vida satisfatória. Nós vemos pessoas que dizem que não tem sorte no amor, que sempre que conhecem alguém, essa outra pessoa é casada. Que não sabia, que a outra pessoa não usa aliança, que mentiu. O que tem nessa lei de atração que me impede de encontrar alguém livre para mim? Por isso é importante o autoconhecimento, por isso que é importante se trabalhar interiormente, porque o projeto da nossa vida não é de fracasso. Ele pode até não envolver um casamento, pode até não envolver um relacionamento estável, uma coisa duradoura, mas ele envolve crescimento, ele envolve bem-estar, em que pese a lei de causa e efeito, de muitas vezes a pessoa desejar algo que ela não consegue ter, ela veio para dar certo, ela veio para ser feliz, ela veio para encontrar um ponto de crescimento de tal maneira que ela consiga dar conta da sua vida de maneira satisfatória. Olhar para dentro de si e se perguntar por que será que eu busco sempre uma pessoa que não quer levar a vida adiante do modo que eu gostaria? Por que será que eu sintonizo sempre esse tipo de pessoa que não dá certo comigo, né?
repito modelos que não são favoráveis para a vida que eu gostaria de levar. Essas questões, elas são muito bem trabalhadas quando a gente coloca um tempo para se olhar. Não é olhar por que o outro não me quer, mas olhar por que eu não consigo me relacionar. Por que está truncada a minha lei de atração, a minha sintonia? Até o momento, houveram no processo de evolução, o casamento ele já teve várias funções, né? Inicialmente, na época das cavernas, não existia casamento, mas depois existiam, se harmonizaram e se juntaram em comunidades. Depois apareceu a organização do Estado, então aí a instituição casamento ela passou a ter uma função. Mas nós aprendemos que o processo, a lei de progresso e de evolução, ela acompanha nos dois sentidos. Acompanha os costumes e acompanha com a lei. O casamento não é o ápice, o ponto máximo de uma relação da vida humana. Ele é um dos aspectos, mas nós não podemos deixar de olhar para a reencarnação como um todo, de maneira que ela seja produtiva, que a nossa autoestima ela seja suficiente para eu me ver de uma maneira generosa, para eu me ver de uma maneira bonita, de uma maneira carinhosa. Se eu não tiver autoestima, se eu não gostar de mim mesma, por que alguém vai gostar? Então essa questão acho que a gente precisa pensar. O casamento não é o ápice, nós podemos ser realizados numa série de aspectos. É claro que tem outras vontades que nós temos dentro de nós e fica aí um ponto de interrogação em como nós vamos resolver essas questões. Mas de toda forma, nós precisamos primeiro partir de nós mesmos. Conforme a lei de progresso e de evolução tem a sua continuidade, como vão ser os novos relacionamentos? O que se tem até hoje e que é importante é o respeito entre os cônjuges, a questão da cumplicidade e colocar a própria relação a serviço de algo maior que a própria relação. Porque no início é uma estrutura de começar a vida juntos, depois muitas vezes os filhos, a carreira. E quando tudo isso já existe toda essa realização, qual que é a função desse casal? É que eles continuem no processo, nessa busca que é mais sutil, que é mais espiritual, continuar juntos nesse casamento em busca dessa sutileza maior, que já é possível no dia a dia, mesmo com os filhos, mesmo, por isso que eu digo que a complexidade aumentou. É possível também ter espaço para que esse casal possa fazer esse processo de desenvolvimento dentro do casamento. Então, casamento é uma matéria, vamos dizer assim, dentro da escola da vida. Continuamos com o nosso tema de hoje logo após o intervalo. Não saia daí! Às vezes, aparentemente, temos tudo. Formação acadêmica, um bom emprego, amigos, família. E ainda assim, nossa vida não decola. O que pode estar faltando? Nós conhecemos pessoas que fizeram autoanálises profundas, onde essas pessoas já procuraram e trabalharam os padrões familiares que pudessem impedir ou dificultar os relacionamentos afetivos, pessoas que buscaram crenças negativas e trabalharam essas crenças negativas, que já reprogramaram programações que podiam atrapalhar a vida afetiva, que são pessoas bem-sucedidas profissionalmente, têm status, dentro da estética são bonitas, enfim, elas já trabalharam esses fatores e continuam sozinhas. Então, nesse momento, nós precisamos, quando o racional já rastreou, já buscou, já aprofundou, nós precisamos ampliar nossa consciência e permitir, levar em conta a influência de amores de vida passada interferindo na vida presente. Isso acontece no número maior de casos do que nós até pensamos e imaginamos. Mas isso só acontece, essa interferência de um amor do passado no presente, quando há uma permissão interna, porque existem registros, então nossos registros inconscientes permitem a aproximação e a interferência, e aí há um bloqueio para que outras pessoas se aproximem. Eu acho que a existência presente, ela está amplamente sinalizada para nos apontar aquilo que nós temos que resolver. Então, quando você tem uma formação acadêmica boa, ela serve para quê? Será que uma pessoa que trabalha
em contato com o público, ela pode ter uma pessoa retraída. Então a escolha de um curso é importante, a escolha de uma formação é importante, mas é importante levar em conta a aptidão daquela pessoa, né? Emmanuel nos diz que o diploma é uma carta de crédito e que a vocação é um conjunto de reflexos adquiridos no decorrer das existências. Então nós estamos nos preparando de alguma maneira para o exercício de alguma tarefa no presente momento. É possível que tenha alguma coisa do passado? Sim, sem sombra de dúvida. Mas o previsto é que a pessoa venha para reverter aquela situação. Pode ser que tenha que passar por constrangimentos, mas é melhor que vença o constrangimento e que entre na plenitude de entendimento da reencarnação, exercitando aquilo que precisa em benefício de si próprio, canalizando tendências, canalizando pulsões. Como diz André Luiz, nós herdamos tendências e não qualidades, quer dizer, transformando tendências em qualidades. Esse é o grande objetivo da reencarnação. E olhar se essa pessoa, no todo, no seu íntimo, o que a impede. Já é bastante conhecida a dificuldade nos relacionamentos humanos. Se trouxermos isso para a relação homem e mulher, principalmente nos casais que se enamoram e pretendem consorciar-se um dia ou já são casados, e normalmente nós temos vivido uma época de muitas separações conjugais, ou antes do casamento propriamente dito, mas a grande dificuldade dos relacionamentos humanos está principalmente nas expectativas que criamos com relação a outra pessoa. Desejamos que a pessoa pense pela nossa cabeça, o que é um equívoco. Desejamos que o outro faça a nossa felicidade, é o contrário. Nós é que temos que fazer a felicidade alheia. Por outro lado, essa instabilidade emocional dos relacionamentos provém muitas vezes da nossa postura egoísta, provém muitas vezes da nossa postura prepotente, arrogante, vaidosa. Então, essas instabilidades devem merecer de cada um de nós uma análise pessoal, individual. É como se pudéssemos nos entrevistar mutuamente ou entrevistarmos a nós mesmos, fazermos uma viagem interior para verificarmos até que ponto nós não estamos sendo exigentes demais com o parceiro ou com a parceira. Até que ponto não estamos tirando a liberdade alheia, até que ponto não estamos impondo as nossas ideias. Esta análise vai fazer entender o porquê da dificuldade dos relacionamentos amorosos e, naturalmente, mudar esse panorama de dificuldades. Fazer terapia ou tratamento espiritual podem ajudar alguém? Bom, tratamento espiritual sempre nos auxilia, seja ele realizado de uma maneira ou de outra. Um passe de reequilíbrio, um tratamento para desobsessão, alguma coisa nesse sentido. Então sempre faz. Mas o passe é só uma parte da história. Aquela palestra que vem antes é que propõe a mudança das condições interiores, das emoções que não estão equilibradas, o entendimento, o alcance dos porquês da nossa vida. Então o tratamento ele é combinado dessas formas. E a terapia? A terapia, é claro que eu acredito nisso, é a minha ferramenta de trabalho. Mas é um trabalho que é um contrato onde nós dizemos, nós vamos caminhar juntos. E não sabemos exatamente onde vai dar. Porque normalmente a queixa, no decorrer do processo terapêutico, ela mostra outras questões. Nós somos instrumentos de nós mesmos. O espírito é o herdeiro de si próprio. Então nós trazemos questões que gradativamente terão que ser resolvidas. Nós precisamos ter um conhecimento maior sobre a imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Se eu conhecer essas 5 leis prioritárias, mas eu não estou falando se conhecer superficialmente, mas se conhecer na profundidade, obviamente este autoconhecimento me ajudaria muito e me ajudará muito, não apenas a suportar as cargas de aflição que a presente encarnação possibilita, mas suplantar, superar os graus de dificuldades que eu tenho que enfrentar. Todos nós nascemos com um planejamento reencarnatório que nós auxiliamos a estruturar e a compor. E um dos temas importantes, porque o planejamento é isso, são tópicos importantes que nós viemos para desenvolver, aspectos, virtudes que nós viemos para desenvolver. E o tema casamento, relacionamento afetivo, filhos, eles são levados em conta nesse momento do planejamento. Claro que se respeita o livre-arbítrio,
Às vezes a pessoa vem com planejamento e no percurso da existência acontecem as modificações e as mudanças. Mas é importante então que nós, à noite, para aqueles que têm todas essas questões e ouviram o programa todo, à noite antes de dormir eles reflitam, né? Eu quero entrar em sintonia com o meu planejamento reencarnatório. Nessa questão, casamento ou relacionamento, quais são os meus aprendizados para essa existência? Para que você, em sintonia, possa se sentir melhor e mais feliz com você próprio e com essa área de vida tão importante. Toda pessoa, sem uma única exceção, reúne as condições suficientes e necessárias para ser feliz. Seja sozinha, e veja que inclusive nosso mundo avançou de tal forma que ela pode até hoje em dia viver feliz de uma forma sozinha, entendendo sozinha, não ser em relacionamentos, mas talvez de um jeito um pouco mais restrito, como a sociedade entendia antigamente, que obrigatoriamente todos deveriam caminhar para uma família no sentido mais, novamente, restrito. Hoje em dia, inclusive as pessoas detêm essa liberdade. Agora, para aquelas que enxergam esse caminho da união afetiva, de filhos, a família tradicional, vamos colocar dessa forma, como sendo um caminho, e se de repente esse caminho não está sendo devidamente trilhado para essa pessoa, alguma coisa está de errado, é hora então de parar e analisar como percorrer esse caminho. Novamente, nós reunimos todas as condições para viver bem e muito bem com os nossos semelhantes. Me parece que um ponto importante é observar, sobretudo, esses nossos semelhantes, e não somente a nós, o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo. Nós vivemos em sociedade. Acesse www.transição.tv e tenha à sua disposição mais de 200 episódios do programa. Até o nosso próximo encontro.